Agora, com as últimas notícias de que o salário mínimo vai ser aumentado para R$ 1.302, tem um monte de repórter choramingando por aí, dizendo que quem ganha um salário mínimo e meio vai começar a pagar imposto de renda. E aí hoje eu vim aqui para desmentir isso, que isso é uma grande mentira que estão falando. Que quem vai ganhar um salário mínimo e meio vai ter que pagar imposto de renda. Porque, na verdade, quem ganha a partir de 1,46 salários mínimos vai precisar pagar imposto de renda nesse ano, e não 1,5. Um salário mínimo e meio, a partir agora dessa correção, vai ser R$ 1.953, quando, na verdade, quem ganha a partir de R$ 1.903 já tem desconto do imposto de renda. Então são R$ 50 aí de diferença. R$ 50 que não estão dando para nós. Então, vamos parar com essa palhaçada e vamos falar sério. Não é um salário mínimo e meio, é 1,46 salários mínimos. Por que essa história agora surgiu, tá? De quem ganhar um salário mínimo e meio vai precisar pagar imposto de renda. A tabela do imposto de renda é dividida por faixas, tá? E aí existe uma primeira faixa de isenção, que vai de R$ 0 até hoje, né? Hoje, o dia de hoje, que esse vídeo foi ao ar, que isso não foi ainda atualizado, até R$ 1.903. Então quem ganha de R$ 0 até 1.903 está isento de imposto de renda. Não tem desconto do imposto de renda nenhum e não precisa fazer a declaração do imposto de renda. A partir deste valor começa a ter desconto e a obrigatoriedade de entregar o imposto de renda. O que está acontecendo? A faixa de isenção, essa de R$ 1.903, ela não é atualizada. Então, conforme o salário mínimo vai aumentando, essa faixa não tem reajuste, ela não aumenta junto. Então, muita gente, a partir deste aumento, que ganha mais ou menos um salário mínimo e meio, a partir do momento em que tiver esse aumento de salário, até então não pagava imposto de renda, não era obrigado a declarar imposto de renda, mas a partir desse aumento do salário mínimo, vai começar a ter desconto do imposto de renda. Então vai passar todo esse ano de 2023 tendo desconto do imposto de renda, certo? E a partir do ano que vem, 2024, vai ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, que vai ser referente a esse ano 2023. Já teve todo esse desconto. E o grande problema é que não vai afetar só quem ganha o salário mínimo e meio, tá? Porque a pessoa que ganha o salário mínimo e meio veio da faixa de isenção para a faixa de começar a contribuir, que é o 7,5%. Só que a gente tem um pessoal que ganhava o salário, estava perto do limite de 7,5%, e agora com esse aumento vai pagar mais imposto, porque vai pular para a próxima faixa, que é de 15%. E aí tem uma turma que já pagava 15%, e agora com esse aumento vai pular para a próxima faixa, que é os 22,5%. E também tem uma galerinha que já estava nos 22,5%, e agora com esse aumento vai pular para a próxima faixa, que é os 27,5%. Então, esse aumento de salário sem esse reajuste da tabela mexe com toda a estrutura. Então, muita gente vai começar a pagar mais imposto de renda por causa disso. Por que não tem esse reajuste na tabela? Tá? A gente fala desse reajuste, tá todo mundo falando desse reajuste, a falta do reajuste da tabela, anos que não tem reajuste, que precisa ser reajustado. Por que não acontece esse reajuste? O governo ele precisa de dinheiro para financiar todas as maravilhas que nos propõe. Tá? Então, nosso ótimo sistema de ensino, a nossa maravilhoso sistema de saúde, nossa segurança, né? O fato de poder sair na rua tranquilo, sem correr o risco de ser assaltado, sem correr o risco de ser roubado, sequestrado, uma bala perdida, nada disso acontece. Para tu ter toda essa segurança, todas essas qualidades, todas essas maravilhas, o governo precisa de dinheiro, tá? Para essa conta fechar, senão essa conta não fecha. E afinal de todas, essa porra toda não se paga sozinho. Então o governo precisa de meios para fechar essa conta, tá? Precisa usar, vamos dizer assim, subterfúgios para conseguir fechar essa conta. Só que se ele chegar e criar um imposto do zero, ou aumentar a alíquota dos impostos que já tem, não vai dar certo. Porque o pessoal vai reclamar, vai pra rua, vai protestar, né? Vai querer invadir o Congresso, cagar na mesa de deputado, rola essas tretas todas aí. Então a gente precisa criar um jeito de aumentar o imposto, né? Aumentar o dinheiro recebido, arrecadado pelo governo, sem aumentar imposto, que vai dar muito na telha. Então qual é a solução do governo para isso? Então a solução do governo é manter congeladas as alíquotas de imposto de renda, mantém congeladas alíquotas, mantém congeladas isenções, congela isso enquanto aumenta o valor do salário da população. Então,
Como tu mantém essas alíquotas congeladas e tu vai aumentando o salário, aos poucos, pessoas que não pagavam imposto de renda, não tinham desconto de imposto de renda, não precisavam declarar o imposto de renda, vão chegar nesse limite congelado e vão começar a pagar, vão começar a declarar. Então é um meio interessante de tu começar a aumentar o imposto, porque tu aumenta a base de contribuinte, né? Pessoas que antes não precisavam pagar começam a pagar e fica tudo certo. E aí tu dá a grande desculpa que não, a renda da população está aumentando, a população está ganhando mais, e aí com isso vem pagar o imposto de renda, que é legal, né? O imposto de renda, afinal de contas, o imposto de renda é um imposto de rico, né? Só paga imposto de renda que é rico, quem tem dinheiro. Então a pessoa pagar o imposto de renda é uma benção. É uma benção pagar o imposto de renda. Sinal que tá ganhando mais, tá ganhando bem, é da elite. E para mim, o objetivo disso, cara, é o Estado brasileiro, tá? Agora a gente tá falando do Estado, da nação. A gente não tá falando do político A, do político B, tá? A gente não tá falando do presidente que tu adora, a gente não tá falando do presidente que tu odeia, tá? Estamos falando de estrutura de nação, de governo, tá? O grande governo, o grande bloco. Eu não estou falando político A ou político B, eu tô falando do Estado como um todo, tá? Então, o objetivo do Estado como um todo, para mim, é fazer com que quem ganha até um salário mínimo pague imposto de renda em algum momento no futuro, tá? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Então, no longo prazo, a gente mantém congeladas as alíquotas, ou a gente aumenta a alíquota num percentual menor do que o aumento do salário mínimo, e aí vai chegar num ponto em que quem ganha, qualquer ser humano que ganha um salário mínimo, vai pagar imposto de renda. Ou talvez até menos do que isso, talvez até menos, talvez quem ganhe mais do que um Bolsa Família, ou Bolsa Brasil, ou sei lá que auxílio, o nome que vão dar para esse auxílio, que é a mesma coisa, a gente só muda o nome para dizer que foi o político da vez que está dando e ele que é legal, tá? Então, o auxílio do governo, ou a gente vai chegar num salário mínimo, ou como esse povo não se contenta com pouco, eles vão continuar fazendo isso, aumenta os salários e mantém congelado, até chegar num auxílio do governo, ou até todo mundo, qualquer ganha, vai ter que pagar imposto de renda. Ah, Maurício, essa neurose tua tá neurótico, tá? Não, cara, isso já tá acontecendo, isso não é de hoje, de novo. Não tô falando do político A, não tô falando do político B. Tá? Isso acontece e não é de hoje, isso está acontecendo há anos já. Desde que começou o Plano Real, tá? Desde que o Brasil adotou a moeda real e começou o Plano Real, faz quase 30 anos, lá em 1996, quando começou o Plano Real, logo no início do Plano Real, para pagar imposto de renda e ter que declarar imposto de renda, o ser humaninho brasileiro precisava ganhar 8 salários mínimos. Para ser mais exato, tinha que ser 8,04 salários mínimos. Então, quem ganhava menos de 8 salários mínimos não pagava imposto de renda, tá? Em 1996. E aí fomos tendo o aumento do salário mínimo, fomos tendo valorização do trabalhador, fomos tendo inflação, e aí no meio disso a gente foi tendo uns ajustezinhos na tabela. De 2022, para pagar imposto de renda, a pessoa tinha que ganhar mais de 1,57 salários mínimos. E agora 2023 é 1,46 salários mínimos. De novo, até o momento que foi gravado esse vídeo, não existe nenhum aumento das alíquotas do imposto de renda. Tem promessa, toda a campanha tem promessa, todo ano, de 4 em 4 anos, todo ano tem promessa que vão aumentar, vão fazer acontecer. Já era para estar ganhando 200 mil por mês para começar a pensar em pagar imposto de renda. Eles só prometem, nunca fazem e está chegando cada vez mais perto. Então, de 1996, para pagar imposto de renda, o trabalhador brasileiro tinha que ganhar 8 salários mínimos, hoje já está em 1,46 salários mínimos. Então está um salário mínimo e meio. Para mim, isso vai continuar acontecendo, isso já acontece já há 27 anos, tá, de país. Em 27 anos baixamos de 8 salários mínimos para 1 salário mínimo e meio, e isso vai continuar em algum momento até a gente chegar a 1 salário mínimo. Então ganhou um salário mínimo, vai ter que pagar imposto de renda. E talvez continue descendo até mais, porque existe a possibilidade de qualquer valor que se ganhe num futuro ter que pagar imposto de renda. De novo, isso está sendo uma forma muito, está acontecendo de uma forma muito gradual, mas está acontecendo e não está parando, entende? Não está parando. Ao longo dos anos, sempre vem diminuindo esse valor. Um ou outro ano deu uma aumentada de salário.
deu uma aumentadinha do salário mínimo para pagar imposto de renda, mas sempre vem caindo. Às vezes cai um pouco mais rápido, às vezes cai um pouco devagar, mas sempre está caindo. A proposta de não existir o salário de isenção, qualquer valor que tu ganhe, tu precise pagar imposto de renda, declarar imposto de renda, já existe no mundo. Tá? Então tem vários países no mundo que já adotam esse sistema. Então já existem países no mundo que não tem nenhum salário mínimo de isenção. Qualquer valor recebido, tu tem que pagar imposto de renda, tu tem que declarar imposto de renda. E aí entra tudo, entra a mesada, entra a moeda que o mendigo ganha na sinaleira, auxílio, entra de tudo. A lista, para tu ter uma ideia de países: Argentina, Japão, Portugal, Polônia, México, Espanha, Camarões, Canadá, Croácia, Dinamarca. Toda essa turma de países, qualquer valor, não existe um salário mínimo de isenção de imposto de renda. Qualquer valor ganho tem que ser declarado imposto de renda. Tem que recolher imposto de renda, tem que ser declarado. Claro que as regras são diferentes das nossas. Então as isenções são diferentes, a forma de pagar é diferente, sabe? As regras, as tributações funcionam de maneira diferente. Mas qualquer valor recebido, não existe um salário mínimo, e eu acredito que a gente está caminhando para esse mesmo caminho, entendeu? Eu não vou saber te dizer em que momento isso vai acontecer, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E agora o mais importante, como é que tu pode fazer para te livrar do imposto de renda? Para tu pagar menos imposto de renda, para tu não cair na malha fina. Então a primeira coisa que tu pode fazer para te livrar desse imposto de renda é te inscrever aqui embaixo. Depois é tu acompanhar os vídeos que saem toda semana aqui no canal, explicando a melhor forma de tu declarar, como tu consegue diminuir imposto, como tu consegue evitar pagar imposto. Então toda semana sai um vídeo aqui. E se tu tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo, nesse vídeo ou qualquer outro vídeo meu que tu assistir, que eu vejo e te respondo. Já aproveita, já deixa comentado aqui embaixo como está a tua situação. Se tu já paga imposto de renda, se tu não paga, se tu tá nessa berlinda aí, nessa berola que não pagava e agora com o aumento vai começar a pagar, deixa comentado aqui embaixo que eu vou vendo e vou te ajudando já, pra gente já começar desde cedo esse trabalho, pra tu não ter tanto desconto assim do imposto de renda e ter mais dinheiro na tua mão, que é melhor o dinheiro tá na tua mão do que o dinheiro tá na mão do governo. Então o vídeo por hoje era isso, meu muito obrigado e até a próxima.